Tudo bem, e Tudo você, Fabiano? bom? Tudo bem. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por terem aceito o meu convite para nossa linda live hoje. Eu já verifiquei aqui, ó, todo esse pessoal que está aqui com a gente, todos eles são empreendedores. Ah, que maravilha. Obrigado pelo Então, convite. Uma satisfação muito grande poder falar de empreendedorismo e parapsicologia e misturar essa coisa toda e mostrar como elas se conversam. Acho que é bem importante e é muito sim. gratificante. Ah, Isso que Sim. legal. mesmo, muito obrigada. Ótima oportunidade para a gente conversar um pouco com esse pessoal do empreendedorismo, né? Que são pessoas é, corajosas e que são desafiadas nesse momento que estamos vivendo, né? Sim. Então, conversar e compartilhar é muito importante, é mais do que nunca agora. Vou pedir Isso licença um mesmo. minutinho, arrumar essa luz aqui de trás Isso, ficou Marlos, esquisita, né? arruma pra gente, por favor. Vamos acertar esse detalhe. Aí. Isso. Tá dando um É, reflexozinho no rosto da Sandra, né? Meu rosto. Uhum. Mas é a questão da luz da é a porta. mulher iluminada. Ah, claro que sim. Muito bem. Então, vamos lá. Então, Vamos. pessoal, sejam todos bem-vindos. A turma vai chegando. Nós temos bastante informações bacanas para passar para vocês hoje. E eu vou começar assim, me apresentando e convidando vocês para vocês se apresentarem também. Eu só queria pedir uma coisa para vocês dois. Façam um pequeno ajuste na câmera de vocês aí no celular. A Ela tá luz, um pouco esbranquiçada, Sam, para o seu lado. Pois é, que estranho. mas é a claridade do. É a Não é a claridade, não é a câmera. Não é a Pois é. câmera. Entendi, É a claridade mesmo da porta. Porque tem uma porta de vidro aqui. entendi. Olha, o que a gente. É, Isso, não, fica bem bom assim, Marlos. Aí o que a gente pode fazer é o seguinte: quando cada um de vocês for falar, aí vocês ficam Isso, gente. centralizados assim, aí fica ótimo. Uhum. Muito bem. Sim. uhum. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos aí que estão chegando para a nossa live. Eu sou a Flaviana, sou hipnoterapeuta. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a minha carreira, né, como empreendedora. Trabalho aqui em Curitiba e venho trazer aí algumas. Não é uma receita, né, Sandra e Marlos, mas é um caminho, né? Nós temos um Isso. caminho para os empreendedores hoje para sentirem algumas é, informações internas e para direcionarem as suas carreiras. Então, eu sou a Flaviana, bem-vindos, muito obrigada pela participação de todos. No final da live eu vou gravar, para ela vai ficar no meu Instagram e lá naquele GTV também depois. Aí vocês, outras pessoas que não tiveram oportunidade de nos assistir, né, meninos? Aí eles podem ver depois também. Então eu gostaria de pedir aos meus convidados para que vocês se apresentem para nós. Quem começa primeiro? Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui dar uma direcionada na luz. Melhorou assim um pouquinho? Eu vejo você bem. E aí, pessoal, É? vocês que estão nos vendo, vocês escrevam coisas. Não tá bom, ajusta isso, melhora aquilo. Vão falando que a gente vai melhorando, né? Isso. Então, eu sou Sandra Rosa Negrigaio, tenho formação de magistério, pedagogia e parapsicologia clínica. Então, acabei atuando sempre na questão de humanas. Por duas vezes fiz concurso público, por duas vezes exonerei. E depois acabei me tornando uma profissional liberal, uma empreendedora do ser humano mesmo. Uhum. Tá? Duas vezes concurso, Sandra. Você fez dois concursos, passou em dois concursos e pediu a conta de dois concursos? Sim, exonerei duas vezes. Eu também. Que bom! Vamos falar sobre Essa é a coragem. isso. Oi? É a coragem do empreendedor, né? A coragem do empreendedor, isso mesmo. Muito Isso é muito bem. Seja legal. bem-vinda, Sam. E você, Marlos? Nos se apresente Então, para nós, por favor. eu sou Marlos, vocês viram lá já no convite, né? Empresário, advogado e parapsicólogo clínico.
essa é uma abertura de várias frentes, né? Eu adoro estudar, gosto muito de estudar, acho que isso faz parte do empreendedorismo. A Uhum. principal profissão hoje é empresário, né? No ramo do direito, a OAB não gosta muito, mas também é um certo. Tem empreendedorismo ali, tem uma atividade de empresário envolvida, de administração, de gestão. E a Uhum. parapsicologia veio para coroar todas essas outras profissões, né? É muito importante estudar sempre. A parapsicologia permeia todas as relações humanas e todas as atividades humanas, especialmente o empreendedorismo. Saber como tudo isso funciona é muito interessante. A gente vai clarear isso um pouquinho mais ao longo da live. Essa é a minha Sim. rapidíssima história. Sim, muito obrigada por terem aceito, né, mais uma vez. E eu queria contar para os nossos convidados, né, porque por que que a Sandra e o Marlos estão juntos, né, na Sem live máscara. lá, sem máscara, e eu não estou aí, já que a live somos nós três, né? O Marlos e a Sandra, eles são casados, então eles são um casal à moda antiga que mora na mesma casa, né? Porque os casais moram em casas separadas hoje, né? Então eles são um Aham. casal à moda antiga que são casados e moram na mesma casa. Olha só que bom. E os dois são empreendedores, não é mesmo? É, Exatamente. Então vamos lá. Sam, você podia contar para nós um pouquinho é, o que você preparou para a nossa live de hoje? tá. Então, eu, como a minha base de formação é magistério e pedagogia, eu gosto sempre de passar algum conhecimento, né? E também, Uhum, como empreendedora, o novo e o conhecimento faz parte também, né? Porque sim. o conhecimento acaba sendo um diferencial no meio do empreendedorismo. Quem tem mais conhecimento e sabe aplicar esse conhecimento acaba se destacando perante os outros profissionais. Então, Uhum, assim, o que que é o empreendedorismo, né? O que que vem a ser isso? É uma pessoa que consegue pegar uma situação que tem um problema, que uhum, vai tentar resolver isso de alguma certa forma e ver nisso uma oportunidade de fazer ganhos financeiros solucionando aquela dificuldade dela, às vezes, e de muitas pessoas, né? Então, é o ser humano que vê oportunidade em tudo. É a pessoa que nunca pergunta assim, mas eu vou perder meu tempo com isso? Não, o empreendedor sempre vai perguntar o que que eu posso ganhar com isso, sim, né? Ele tem uma visão, né? A gente fala assim, é uma visão de garimpeiro, né? Que sim, aonde tem um monte de pedregulho, ele encontra uma pedrinha ali que ele pode lapidar e pode ganhar dinheiro com aquilo, porque as outras pessoas não têm essa disponibilidade em lapidar e vender para ganhar dinheiro. sim. Então, geralmente, os empreendedores, de uma certa forma, são descendentes dos europeus, da Ásia, né, ali do continente da América do Norte, são filhos do deserto, das montanhas, são os árabes, são os judeus e outros, né? Então, Uhum, é, são, vou começar a falar assim sobre características que a gente percebe dentro do empreendedor. O uhum, empreendedor também é uma pessoa que desde pequena valoriza muito a independência, porque ele gosta do dinheiro e dá valor aos bens materiais. Então, é aquela criança que já lá com seus 12, 13 anos, ó, a menina vai vender pulseira, vai vender docinho, o menino vai vender pipa, né? Vai engraxar sapato, ou em casa mesmo acaba querendo negociar um trabalho com a mãe, né? com a Eu lavo a mãe, louça, eu lavo a louça, mas você me dá um dinheirinho, né? sim, Então, é uma questão assim de ser muito prático e muito objetivo e muito racional. Ou também uhum, é aquela pessoa que já é mais de idealizar, de ter sonhos, de gostar de criar, de inovar, porque você tem que resolver um problema. Então, entra muito a questão da criatividade, da inovação, de ser uhum, arrojado, mas diferente de alguns sonhadores, o empreendedor é o cara que sonha e uhum, ele estabelece estratégias e metas e concretiza. Daí ele vai realizar os sonhos dele, né? sim, Então também é uma pessoa que é muito exigente com ela mesma, por isso odeia ser chamado a atenção, porque sim, constantemente já vive numa autocrítica, né? Então, sim, quando vem alguém e fala alguma coisa, é bem complicado. Detesta isso, se irrita com facilidade com esse tipo de coisa. É uma pessoa que sim, consegue observar o todo com muita facilidade e ver aonde está o defeito, está o erro e apontar. E às sim. vezes nesse apontar e nesse falar acaba sendo um pouco agressivo, porque para ele está nítido que o erro está ali. E É como que o óbvio, outro né? não vê? Tá óbvio, tá na tua cara que você não vê o erro.
e a pessoa às vezes não consegue entender como se aquilo fosse construtivo, parece mais destrutivo, né? Mas a Sim. questão é de organizar e de arrumar isso. Uhum. Então, é uma pessoa também que tem dificuldade de expressar seus sentimentos, né? Então, quando vem os Não. empreendedores, Os pelo menos, né? empreendedores não conseguem expressar sentimentos, gente? Será isso? Parece que Né? só os de raiva, né? De vez em quando. É, então, Assim. assim, o empreendedor, às vezes, ele é visto meio que como uma máquina, como um robô. Parece que o cara não tem família, não tem pai, não tem mãe, não tem cachorro, não tem vizinho, né? Ele é Sim, hiper focado. E não é sim, assim, ele também tem sentimentos, mas é que para ele conseguir chegar no objetivo dele, ele faz esse, como se fosse uma proteção para ele se sentir seguro, né? sim, sim. Também é uma pessoa que é geralmente um pouco desconfiada, Uhum. e a questão da lealdade, da honestidade tem que ser presente com os seus parceiros, né, no meio do empreendedorismo. E verbos que fazem parte dele é o verbo ter e fazer. O tempo Sim, todo, ou estar fazendo, né, fazendo alguma coisa, para garantir aquele ter. ter, E aham. é comum na casa dessas pessoas as geladeiras estarem cheias, as despensas estarem cheias, ou ele ter um costume de ter uma coleção de alguma coisa, né? Aquilo realiza a pessoa. Porém, uma das grandes dificuldades também dos empreendedores é se brindar com o lazer, né? Viajar, né? Se Sim, viajar com 5.000, tem que voltar pelo menos com uns 2.000, né? sim, Então a gente viaja, né? Daí se você pode comer lá um prato tá com dinheiro para comer um prato de 50, mas de repente se você comer um prato de 35, você volta para casa com 15. Então tem sim. uma dificuldade de se brindar com lazer e acaba sendo uma pessoa mais estressada, mais ligeira, mais ansiosa, né? Por isso que às vezes Uhum. eles vêm para terapia com a gente, né? E por isso que nós também, em alguns momentos, vamos Sim, fazer terapia. Na sim. casa dessas pessoas, né, dos empreendedores, geralmente os filhos ganham de tudo, né? Porque os empreendedores são pessoas que conseguem vencer e ter os bens materiais. E acabam beneficiando demais os filhos nesse sentido. Então, acabam sendo super protegidos. Por isso, é bem comum a gente ver famílias onde os pais são bem-sucedidos e os filhos acabam Uhum. sendo super protegidos e não têm tanto sucesso, porque eles não vivenciaram as experiências, né? Eles não se De expuseram, né, Sam? Não tiveram oportunidade, isso, né? isso. Então acaba sendo filhos mais dependentes, né? Sim, E assim, para fechar um pouco, assim, que a mente do empreendedor, ela é constantemente lugar propício para fantasmas, né? Fantasmas de que sim, vai faltar. Então, por isso ele sim. está sempre fazendo, sempre tendo e fazendo, porque vai faltar alguma coisa que não vai garantir a sobrevivência em algum aspecto da vida. Uhum. Uma coisa que é assim admirável nos empresários, né, nos empreendedores, é a questão da fé e do otimismo, Sim, né? E muitas das vezes nem se percebe. Não tô dizendo da fé religiosa, é a fé que faz com que ele acredite numa coisa que ainda é invisível para ele e invisível para muitos. Então ele tem otimismo. Ele fala assim, não, mas eu vou abrir essa fábrica de vender guarda-chuva, né? sim, Vou, não, mas já tem outras fases. Não, mas eu vou conseguir, vai dar certo. Né? Mas sim, como vai vender aqui? Não, não, porque eu já dei uma olhada e isso vai dar certo. Então, é uma fé e um otimismo muito forte. Né? Então, sim. praticamente, eles já vêm com essas questões para a terapia, né? E nós, Uhum. né? Isso para nós vai dar certo. De alguma forma, esse negócio vai Eu dar sei que certo. vai funcionar, mas você está abrindo uma fábrica de guarda-chuva, nós estamos em época de seca. Não, mas Aham, vai, vai voltar a uma chover. hora vai chover. Mas mesmo assim, é bom ter um guarda-chuva, né? Isso, sim, Então, é a pessoa que acredita nessa questão de ser, né, de ter uma fé que vai dar certo. sim. Às vezes ele até para no caminho, recomeça, mas ele encontra o caminho do sucesso, porque é O caminho. persistente, né? Claro. Sam, e conta assim para nós um pouquinho, porque você é parapsicóloga, né? E você estava contando pra gente que você é de formação,
você vem da área de como professora, né? Como que Aham. foi esse negócio assim que você é, passou em dois concursos, percebeu que não era aquilo? Como é que você descobriu o que era, então, a parapsicologia? Porque na parapsicologia você hoje hoje já faz tempo, né? Já tem a sua profissão, você se encontrou nesse sentido. Isso. Conta pra gente um É, pouquinho. assim, na questão assim, de lidar com pessoas, eu lidava sempre com crianças e com mães, né? Sim, Mas, assim, uma coisa que é bem intrigante quando você faz concurso público, quando as pessoas. Eu, quando fiz, meu sonho era fazer o quê? Entrar no concurso público e me aposentar, né? sim, E as duas vezes que eu entrei, parece que aquilo não me satisfazia, porque independente daquilo que você produz, o teu salário é fixo. sim, Então, esse era meu sonho. Independente do que eu produzisse, o meu salário era fixo. Só que, de repente, sim, eu percebi que fora daquilo ali, existia o quê? Quanto mais eu trabalhasse, mais eu ganharia. sim, E aí bate entendi, uma questão assim também de, puxa, mas eu produzo tanto, meu amigo produz menos e ganha a mesma coisa que eu, temos os mesmos benefícios. E você, uhum, enquanto empreendedor, às vezes você trabalha mais, mas você ganha mais. E você organiza a tua agenda de um jeito diferente, sim, né? de você Você pode trabalhar lá viajar, nos horários fixos que a empresa ou a escola determina, né? é, você viaja em épocas diferentes, não precisa viajar nas épocas de escolares, porque é você que faz a tua agenda, é você que faz o teu calendário, né? Sim, E daí, assim, para eu entrar na parapsicologia, eu primeiro busquei a terapia para conseguir entender essas minhas aflições internas e também tinha uma sim, questão que eu não conseguia engravidar. Só que entendi, daí, buscando a solução de uma dificuldade que eu tinha, eu encontrei a solução de várias coisas da minha vida, sim. inclusive disso, né? Olha, Que a que minha interessante. segunda exoneração foi muito difícil, porque eu já estava concursada há 6 anos. Nossa, E entendi. E para conseguir fazer a carta lá de exoneração não foi tão simples, foi uma luta que eu fiquei tipo um mês ali, vou, não vou, vou, não vou. E com a ajuda da terapia eu fui, né? Aí Uhum. fiquei 2 anos em casa, sendo dona de casa e mãe. E Mãe, depois entrei no curso porque eu queria ser autônoma, eu queria ser uma profissional liberal, que eu entendi. mesma fizesse meu salário, Sim. né? E tendo uma liberdade de E aí você, horário, de eu estabelecendo, né? Então uhum. foi, E aí você foi mais ou conseguiu menos assim realizar. isso, mas assim, a minha busca em uma dificuldade minha pessoal Uhum. organizou toda a minha vida profissional também. Olha só. E como que você se sente, por exemplo, hoje, em relação à antiga Sandra, professora? O que você sente no seu coração que é diferente, assim, agora, com essa profissão que você encontrou aí por último, né, como Uhum. parapsicóloga? O que que você sente que é diferente? Na realidade, eu vi que eu troquei algumas coisas, mas a minha Uhum, essência continua igual, né? uhum, uhum, É isso que o autoconhecimento traz para a gente. Porque enquanto professora, eu alfabetizava as crianças, né? Ensinava a ler e escrever. E uhum, agora, eu alfabetizo os adultos, uhum. né, que na realidade internamente são crianças, Sim, aos conhecimentos da parapsicologia. Então, eu olha alfabetizo só, ele na questão do autoconhecimento. sim. É Viu, assim que eu me Marlos? Que sinto. bom. Que bom a gente ter uma professora para ensinar o que que é empreendedorismo para nós dois aí, tá Imagina, vendo? eu Para aprendo o todo tempo mundo. todo. Eu aprendo o tempo todo. Que legal, né? Muito bom. Sam, Esses conceitos são muito importantes, porque a gente começa a se conhecer, começa a se entender, né? Por que está fazendo isso? Por que que eu estou fazendo isso? Ah, eu sou sim. empreendedor porque eu gosto, mas o gostar vem da onde? Saber o Uhum. fundamento desse gostar, a origem desse gostar, de, Uhum. de, do gostar e do que te motiva, de para onde você quer ir, é essencial. Claro, Senão, é isso empreendedorismo, mesmo. porque eu gosto de empreender, porque eu quero liberdade. Cara, a nossa vida nem sempre é um mar de rosas, né? Os desafios estão sempre aí, o tempo todo. Então, isso é Porque, muito importante, ter consciência e conseguir esses conceitos iniciais aqui são muito importantes justamente para isso. Para saber por que você está sim, indo para onde está indo. E a parapsicologia exatamente. proporciona muito isso. Sim, é isso mesmo.
Sam, por enquanto, agora, muito obrigada. Daqui a pouco você volta, né? Muito obrigada Aham. pela sua contribuição. Eu queria trazer um pouquinho para vocês agora, pessoal. É, eu preparei algo sobre a minha carreira e a minha transição, porque eu e a Sandra e o Marlos, a gente conversou que a partir do momento que nós fizemos a nossa transição, nós mudamos a nossa carreira, cada um teve uma experiência diferente, cada um sentiu uma coisa diferente. Mas aí, quando eu falo para vocês, nossos amigos, nossos clientes que estão aqui, o que que eu senti, por onde que eu fui, o que que eu percebi, o insight que eu tive, às vezes com a experiência do outro você tem uma luz na tua cabeça e fala, nossa, pode ser por aqui. E isso pode ajudar, né? Então, eu brinquei com eles hoje que nós somos os três loucos, né? Os três concursados que pediram a conta. Exatamente. Os três Demitiram seus chefes. concursados. É, exatamente. Então, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho da minha experiência, é, que foi assim. Eu sempre trabalhei em banco a vida toda. Minha formação acadêmica é a formação de letras, então eu estudei para ser professora também. E lá no final da faculdade, quando eu fiz os estágios, eu já trabalhava em banco. E se eu tivesse de deixar o banco para eu ir para a área de escolas, o meu salário ia cair pela metade. E eu já estava encarreirando no banco, já estava indo bem. E aí eu optei por continuar a carreira onde eu estava no banco. Tudo bem. Lá pelas tantas, eu tive síndrome do pânico, né? E a minha terapeuta da época está aqui na nossa live. Muito obrigada pelo prestígio. Na época ela me atendeu e foi incrível. E aí eu pude perceber através da terapia, porque eu fiquei com síndrome do pânico, eu passei muito mal. Eu fui parar no psiquiatra e o psiquiatra falou que eu tinha que fazer terapia. Eu falei, nossa. E a minha mãe dizia assim: você tem que fazer terapia. Mãe sabe, né? Tem que fazer terapia. Eu dizia: eu não vou falar meus problemas para ninguém. Para com isso, rapaz. Não vou, não. Aí, até que chegou um dia que eu olhei para minha mãe e falei assim: sim, eu vou falar os meus problemas então para alguém, para ver se a pessoa me ajuda, né? Aí eu fiz terapia com uma determinada linha. Minha mãe disse assim: essa linha aí, você tá vendo que, ó, eu tô numa outra linha aqui que tá funcionando melhor, né, Alda? Aí eu conheci a Alda lá na parapsicologia. Ela era parapsicóloga na época, né? Hoje ela é uma profissional incrível aí da área do coaching, estudou muito mais. Muito obrigada pelo prestígio, pela participação na nossa live. E estudamos um pouco, né? E eu não posso deixar de contar isso, porque eu estava preparando para eu me encarreirar no banco. Então eu cheguei com um folder lá no consultório dela, falei assim: olha aqui, ó, eu vou fazer uma pós na FGV, olha que legal. Aí ela me deu um folder da pós-graduação de parapsicologia. Eu falei assim, bom, a gente não pode perder a amizade, né? Pessoa tão legal tá cuidando de mim, eu vou falar assim, você é doido? Porque tá querendo que eu veja esse folder. Não, né? Falei, tudo bem. Vou trocar Peguei, FGV. vou trocar FGV por um curso de autoconhecimento. Falei, nossa, só se eu fosse doida, né? Beleza, aí fui embora. Voltei na próxima sessão, ela me deu um livro. Falei, não é que é interessante esse livro, né? 2 meses depois, eu entrei na pós. E deixei a FGV e não fui na FGV até hoje, né? E aí, no final da pós-graduação, eu percebi que, porque eu só queria fazer para autoconhecimento, eu não tinha objetivo de trabalhar com isso. Aí, no estágio, eu percebi que era isso que eu queria, e eu lá no banco. Nisso, eu passei num concurso. Entrei no Banco do Brasil. Falei, opa, agora eu vou me aposentar. Eu era o orgulho do meu avô e da minha avó que eu estava trabalhando no Banco do Brasil. Pensa um negócio desse aí. E aí fui, né? E eu continuava, eu pensei, bom, vou trocar de banco agora. Agora vai funcionar. Cheguei lá, não funcionou. Falei, nossa, não funcionou, meu Deus. Aí eu ficava assim, veja, seria perfeito se eu amasse o banco. Eu ia encarreirar, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Aí eu não estava contente, eu fui para a área de gestão de pessoas. Eu falei, não, mas lá eu vou me achar.
fui para a área de gestão de pessoas. Falei, então, também não é isso aqui, não é possível, realmente eu estou no lugar errado, né? Aí eu percebi que esse desconforto, essa insatisfação, e comecei a dar mais atenção para essa parte de atender pessoas como terapeuta. Fui por aí, fui estudando cada vez mais. Percebi que me faltava alguma coisa, que talvez eu não fosse conseguir sobreviver, porque quem é o doido que sai de um concurso público, de uma estabilidade, para você ser empreendedor, para você ganhar um salário diferente, né? Um mês você tem uma renda, outro mês você tem outra, que oscila, né? Então eu tinha muito Isso. medo disso. Aí eu peguei e me aprofundei nos estudos na parte da hipnose, que foi algo que me deu muita segurança, porque aí eu encontrei algo que eu falei, nossa, isso faz todo sentido dentro da área que eu estudei. E aí, eu não sei se vocês conhecem um pouco, algumas pessoas que estão aqui devem conhecer pessoas que são bancárias. Os bancários, eu como bancária na época, o que eu percebia? Lá no banco você aprende a ver o lucro, a ver a meta, a saber como é que você produz. É isso que você aprende. Daí eu pensava, esse consultório tem que dar lucro, senão eu não posso sair. Como é que eu vou pagar minhas contas? E agora, o que eu vou fazer? E eu trabalhei, foram 5 anos. Aí eu decidi que de alguma forma eu ia sair do banco e ia trabalhar com terapia. Gente, a minha família olhava para mim e dizia assim: meu Deus, né? Deixa ela, né? Ela tá dizendo que vai. Ela não vai, né? Ela não vai. Na verdade, acho que eles pensavam isso, ela não vai ter coragem. Então, mas deixa ela estudar, né? Tá sendo bom para ela. E aí eu pensava, eu preciso, na minha cabeça, ver isso de uma maneira administrativa. Senão eu não vou conseguir dar o passo. Então eu fiz assim, o meu trabalho foi, eu fiz terapia, que eu já fazia terapia desde o começo, né? Então eu fiz terapia para aprender a lidar com as minhas emoções, para aprender a lidar com tudo isso. Eu fiz coaching, fiz várias sessões de coaching, para fazer traçar, né, o meu caminho de transição. E não contente com isso, porque eu queria transformar o consultório num negócio e eu não sabia como, porque eu não aprendi isso na faculdade, eu não fiz isso, né? Aí eu contratei um consultor, depois o Marlos pode dar uma palhinha para nós, que ele conhece um pouco de consultoria também, né, Marlos? Aí eu Sim. contratei um consultor que não é o Marlos, na época era uma outra pessoa, né? E ele me ajudou a transformar, então, aquele trabalho que eu fazia com os meus clientes num negócio. De, ok, eu tenho um negócio que eu ajudo as pessoas e que eu faço bem e que me remunere para eu poder pagar a luz da minha casa, não é assim? Né? Porque o empreendedor, ele é preocupado também com tudo isso. Então, uma outra informação muito importante, além de tudo isso para lidar com as minhas inseguranças, foi a parte da espiritualidade, né? A espiritualidade não necessariamente é você ir para dentro de uma igreja, né? Mas é você encontrar o seu centro e perceber o que faz sentido para você e se fortalecer nisso, né? Então, isso foi um guia muito forte para mim também. Aí eu consegui fazer o meu planejamento com a ajuda da consultoria de carreira. Eu consegui fazer o planejamento da transição e consegui dar esse passo. E eu era muito preocupada, assim, com será que eu vou ter cliente? Será que vai dar? Será que não vai dar? Né, a preocupação do autônomo, né? E aí tinha uma amiga minha que ela veio de uma família de pais autônomos. E eu falava isso para ela, né? Ela era muito mais, assim, anos mais experiente do que eu. E ela dizia: Flaviana, se você prestar um bom serviço, nunca vai faltar nem cliente, nem remuneração, nem nada. Eu falava: pode E ser. você acreditou nisso a primeira vez que ela falou isso para você? Acreditei em nada. Eu falei: ela tá falando, é a experiência dela, cada um tem a sua, né? Sabe? E aí, depois que eu dei o passo do lado de cá totalmente, que eu fui lá, disse: olha, banco, gratidão, você me ajudou, sou eternamente grata, mando mensagem para os meus chefes até hoje, que gosto deles, e estou muito feliz aqui. Então, quando
eu fiz essa transição do lado de cá, que eu entendi o que a minha amiga falou e que eu percebi uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês, que quando a gente entra nesse viés, não sei se podemos chamar assim, de empreendedor, nós temos duas coisas que são muito fortes. Primeiro, é a ideia de perfeição. E isso pega muita gente. Porque só se eu fizer um trabalho perfeito. Aí você tem que fazer 580 cursos para você prestar um trabalho perfeito. Gente, não adianta. Eu vou falar isso, né, Marcos e Sandra, mas eu não sei se vai adiantar, mas enfim, eu vou falar. Não adianta. Você faz um curso, daí você vai aprender outro, daí você quer ir para o outro, porque você sempre vai em busca desse autoconhecimento, dessa evolução. E isso é algo natural, né? Só que Mas você você não só vai aprender tudo. É. não vai O aprender ótimo nunca, muitas né? vezes é inimigo do bom, principalmente no empreendedorismo, né? Exatamente. E eu vejo assim muitos colegas meus que me procuram hoje para fazer alguma coisa no sentido de ajudar a liberar crenças limitantes para fazer alguma transição de carreira ou algo assim. Essa coisa da ameaça à sobrevivência, porque eu ter um salário fixo, nós estamos falando de uma realidade de concurso. Mas quando nós somos empregados da rede privada, nós temos o nosso salário fixo, dia 5, dia 10, dia 20, lá nós temos o nosso salário, né? E aí, quando você é empreendedor, você não tem aquele X. Ah, eu tenho 5 mil reais, eu tenho 10 mil reais, eu tenho não sei quanto. Você não tem isso, né? Certinho, daquele jeito. Você tem isso e muito mais de uma maneira diferente, né? Numa dinâmica diferente. Então, esse medo é o que eu percebo que me bloqueava, o medo da falta, o medo de não dar certo, o medo de não funcionar, enfim. E bloqueia, eu percebo que bloqueia muitas outras pessoas. E depois o Marlos pode confirmar isso, que ele trabalha também com pessoas aí ajudando na transição, né? E eu queria trazer assim para vocês, no sentido, para fechar minha fala, de experiência, que a hipnose foi o que assentou na minha carreira, era o que faltava para eu organizar. Tudo que eu já tinha aprendido na parapsicologia e nos cursos de autoconhecimento que eu já tinha feito em termos de terapia. Então, eu tenho muitos outros cursos, mas o que assentou foi isso, e me estruturou para que eu fosse adiante. E o que eu percebo assim, cada um tem uma experiência. A Sandra falou da dela, o Marcos vai falar da dele. Eu percebo assim, qual o caminho? Eu vou postar isso depois, na segunda-feira, eu vou escrever isso que eu vou falar agora para vocês. O caminho que pode ajudar. Então, o pessoal que está nos assistindo aí, que está desconfortável no emprego onde está, né, que está pensando. Primeiro, perceber a insatisfação ou desconforto. Depois, passo 2, buscar uma área de afinidade. Descobrir o que você gosta. Né, Jennifer? Eu gosto de fazer maquiagem. A Jennifer está nos assistindo ali, é uma baita de uma maquiadora. Então, eu trabalho numa empresa, mas eu gosto de fazer maquiagem. Eu dou aula numa escola, mas eu gosto de fazer maquiagem, né? Buscar uma área de afinidade. Estratégias. Quais serão as suas estratégias? Você já descobriu a área de afinidade. Ah, preciso fazer curso, por exemplo, preciso estudar. Sim, você precisa de dinheiro para fazer o curso para estudar, né? Então, como é que vai fazer? As estratégias. Depois que você estudou, que você percebeu o caminho, aí você percebe, bom, agora é hora de decidir, né? Eu vou mesmo para esse negócio? Eu vou dar o passo? Não, porque você ainda está do lado de cá, você tem a opção de ficar aqui, né? E só estudar para outro conhecimento, né? E aí, tomar a decisão, tomei a decisão, buscar recursos, que os recursos podem ser terapia, coaching, não é? Os mais cursos, a parte da espiritualidade, enfim, buscar o que vai ser recurso para você. E aí, você vai fazer esse passo a passo e, tchuf, daqui a pouco pular daqui para cá. Então, gente, essa minha fala tá explicadinha agora, mas eu vou deixar isso estruturadinho no passo a passo para vocês, porque a Sandra é nossa professora, né, Sam? Essas coisas didaticamente explicadas ajudam a gente, não é verdade?
É. Então, pessoal, eu digo assim que eu não sou o exemplo, ou a Sandra, ou o Marlos. Nós estamos trazendo aqui para vocês exemplos que podem. Opa, não busquei recurso, tá faltando recurso aqui na minha empresa. Tô precisando aprender um curso, tô precisando fazer uma pós, né? Você vai tendo ideias e vai ajudando no passo a passo. Então, eu queria trazer isso para vocês e do mesmo jeito que nós três conseguimos liberar um concurso público que é algo de estabilidade e sonho de muitas pessoas para sermos empreendedores, né? Eu quero trazer agora o Marlos para falar um pouquinho para nós sobre a carreira dele e sobre o empreendedorismo e o que que você percebe, Marlos, nessa, porque nós três estudamos um pouquinho da mesma coisa, bebemos um pouquinho da mesma fonte, né? E nos hipnotizamos numa ideia que a Sandra falou de fé que funciona, que vai dar certo, que flui, né? Que aí é o empreendedor, né? Então, Exatamente. E nós é com você. estudamos juntos uma coisa que permeia tudo, né? Quando eu estava na faculdade de Direito, o estudante de Direito início de faculdade quer processar todo mundo, né? Ele acha que tem direito a tudo, quer processar todo mundo, tudo ganha com processo e tal. Mas a maioria das leis são das leis existentes no Brasil, em qualquer outro país, a maioria são arbitradas pelo homem, são definidas. A lei é assim. Lógico que muitas vezes seguem princípios naturais e tudo mais, mas muitas vezes não. E a parapsicologia é diferente. Isso que nós estudamos em conjunto, ela tem leis naturais universais, como as leis da natureza, como as leis da física, como as leis da química, que seguem e são assim. Então acaba permeando tudo, né? Sim, E a gente consegue realmente, diferente do direito, usar em todas as situações. sim. Porque envolve o ser humano. As nossas relações sempre têm a ver com os seres humanos. E esse movimento que nós fazemos em qualquer profissão é assim. Às Uhum. vezes precisa de um auxílio. O parapsicólogo é o melhor auxílio que a gente pode ter, né? Por mais que a Sim, gente contrate alguns consultores de vez em quando, o sim. parapsicólogo, sem dúvida, é muito mais essencial. No meio empresarial, quando você falou de consultor, eu lembrei, né? A gente tem uma brincadeira que é assim, o consultor é aquela pessoa que você empresta o relógio para ele te dizer a hora, né? Essa é a regra do Sim, consultor. é isso Mas mesmo. muitas vezes precisa, porque a gente Sim, começa a falar, começa a fazer as coisas, e não percebe como a gente está fazendo, se está fazendo certo, está fazendo errado, às vezes pega um isso. rumo que não é o melhor caminho. E Sim, às vezes precisa de sócios, né, no teu negócio, que sim. duas cabeças pensam melhor que uma, sem dúvidas, desde que as duas sejam dispostas a pensar no mesmo sentido. E às Uhum, vezes alguém que realmente tenha um conhecimento mais profundo do ser humano para fazer esse movimento. Para uhum, mim, empreendedorismo é sinônimo de mudança. Você tem que estar uhum. se reinventando, tem que estar criando, tem que estar pensando o tempo todo. Falo muito a pensar o trabalho mais árduo que existe, né? Realmente ele Sim, é desafiador o tempo todo, ele é desgastante, mas ele é muito gratificante, né? Ele funciona muito bem. E essas transições, às vezes elas são um pouco mais rápidas, às vezes um pouco mais lentas, né? Eu estudei para várias profissões e o mais importante é você trazer todos esses conhecimentos, como você falou, não no ápice, não na melhor das situações, de saber tudo de tudo, mas usar todos os conhecimentos que você tem para todos os trabalhos que você vai desenvolver. uhum, E estudar e trabalhar durante essa transição é muito complexo, né? Precisa entender muito bem o que você está fazendo. A Sandra começou a terapia antes de mim, uhum. eu comecei um tempo depois, sempre naquela, né? Poxa, mas eu não vou contar meus Os meus problemas e eu problemas. também não tô louco. E eu também não tô louco para fazer terapia, né? É mais ou menos Sim, assim. sim. E eu sou muito desconfiado, né? Então eu gosto de estudar bastante as coisas. E depois Uhum, de um tempo eu acabei indo para a psicologia, li todos os livros do Grisa antes de começar a fazer o curso, já conheci bastante. A Sandra me dava um monte de aula em casa, né? Como boa professora que é. E sim. acabei aprendendo muito. Justamente num período, eu trabalhava na Copel, né? Não sei se Uhum. todos são do Paraná, Companhia de Energia aqui do Paraná. Eu trabalhei 17 anos na Copel. Nossa. E esse período todo, uma boa parte dele foi como superintendente, era o primeiro nível antes da diretoria, né? E eu tinha lá no começo uma aspiração a ser diretor e tal, mas é aquela coisa que você falou, né? Uma empresa grande te dá essa possibilidade de migrar de área, satisfazer um pouco a tua necessidade de mudar, de tentar se reinventar, mas aí você vê que mesmo uma empresa grande tem suas limitações, né?
Sim. Nessa área que eu trabalhei como superintendente foram vários anos, e chegou um momento, quando eu falei para o pessoal que ia sair, foi exatamente essa a mesma reação. Ah, não vai, porque imagina, emprego Deixa ele. fixo, garantia, público e tal, tá tranquilo, não vai. Mas eu não sentia mais que eu tinha o que contribuir naquela área, Sim. naquele departamento. E se eu fosse para outra área da empresa, seria a mesma coisa. Tem um tempo, e aí você fica limitado de novo. Não que no teu trabalho corriqueiro, você cria uma empresa, trabalha, 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 e aí chega um momento que isso também te limita, mas aí você tem muito mais facilidade de mudar, de criar, de desenvolver novo produto, novo serviço, o que quer que seja. Sim. Exercer a criatividade, né? Para quem tem criatividade, que o empreendedor em regra tem, né? Muita imaginação para daí construir as coisas. Uhum. É, tem que conseguir exercer isso com facilidade. Você começa a tolher e não deixar a pessoa trabalhar essa criatividade, é isso que vai dando esse desânimo muitas vezes, né? Ah, eu estou Sim. insatisfeito, não sei bem por quê. É por isso, você coloca uma ideia, principalmente nas grandes empresas, como os bancos que você trabalhou, aquilo é um mastodonte, né? Para fazer andar é uma complexidade, é tudo demorado, é tudo difícil, e você Sim. vai sentindo que as suas coisas, muitas coisas que você vê que poderiam melhorar, elas não andam. Uhum. Então, isso vai gerando uma insatisfação. Lógico, o período de transição, o meu foi muito longo, né? Desde que eu me formei, que eu comecei a investir no escritório de advocacia, quando eu ainda estava no Copel, era um trabalho dia e noite. A empreendedorismo é legal, me dá liberdade, né? Só que eu tinha 8 a 10 horas de trabalho por dia e mais 4, 6, 8 horas de trabalho à noite. Virava 2, 3 noites por semana, porque tinha que dar conta de tudo, né? Sim. E era muito trabalho, a gente não tinha uma estrutura como a gente tem hoje no escritório, várias pessoas trabalhando, era mão na massa mesmo. E tinha que Sim. trabalhar muito e fazer muito. Então a gente fazia. E só que o maior desafio da transição foi justamente essa questão de, tá, mas eu vou largar o emprego fixo, que era o sonho dos pais, que era o sonho dos avós, que era o Brasil de antigamente, né? É o Isso. Sim. emprego público que vai garantir a sobrevivência para sempre, né? Sim. Então, sair disso foi um trabalho bastante grande, assim, como você, eu encontrei a terapeuta, a Jaci, que trabalhou com a Sandra um bom tempo, e realmente foi Uhum. excepcional. A Sim. gente se resolve muito rápido muitas coisas e compreende como as coisas funcionam. Então, Sim. desde que eu abri o escritório, eu imagino que eu já estava uns 2 anos ou 3 já trabalhando com o escritório quando eu descobri a parapsicologia, e daí foram mais 8, foram 11 anos de preparação, organização, muito investimento, porque também Sim. não tinha lá 500 mil reais, vamos botar no negócio e vamos fazer rodar. Sim. Tinha que ir aos poucos, trabalhando muito para fazer a coisa acontecer. E esse é o padrão do empresário brasileiro, né? É trabalhando muito, não é assim, consegue dinheiro de uma hora para outra e sai trabalhando. Então, Sim. teve uma transição, sim, 11 anos. Foi bem longa, a primeira foi bem demorada, até porque eu tinha um cargo relevante, então realmente não era assim, a estalar de dedos e vai, né? E aí Sim. tem toda essa questão da família, de como você prepara esse povo, porque é assim, o que você faz na tua vida influencia sobre todos que estão à tua volta, né? Família, Claro. amigos e uma série de pessoas que estão em outras situações que você tem que são importantes para você. Que você tem que pensar Claro. nelas também, né? A Sim. parapsicologia te ajuda a trabalhar isso também, né? Mas para você ter ideia, os meus pais ficaram sabendo que eu saí da Copel, acho que um ano e meio depois que eu tinha saído já, né? São Sim. aquelas coisas que às vezes você fala assim, nem todo mundo precisa saber o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo, aí vem na fé que a Sandra falou. O que eu estou fazendo vai dar certo. Por que que eu vou me preocupar em ficar justificando para as outras pessoas coisas que eu não preciso? As pessoas que podem me ajudar, que realmente vão contribuir, que a gente sabe que são positivas como a gente até Sim. fala, não, então faz. Sim. E se essas pessoas levantam dúvidas, são dúvidas científicas que a gente chama, né? São dúvidas para realmente Isso. fazer com que você pense melhor o negócio que você está fazendo. Então, eu não contei porque eu queria esconder, só porque não tinha sentido aquilo, né? Então, Sim. depois que deu tudo certo, aí já estava um ano e meio, olha, já saí e tal, daí aquela surpresa, pô, Já você tem um ano e largou isso. meio. Sim, mas já saiu um ano e meio, olha o jeito que já tá tudo tranquilo, já deu tudo mais certo, já comprei outra casa, já fiz isso, já fiz aquilo, aí fica tudo bem. Realmente você Sim. faz um ano e meio, então nem adianta muito fazer discurso, não adianta esquentar a tua É. orelha, porque já está feito, né? Sim. Essa independência também é muito da gente, né? Sim. Então, essa questão do medo do futuro, né? De você, pô, eu vou sair do salário fixo, eu vou para alguma coisa variável, eu vou ter um certo risco, esse medo do futuro ele traz essa trava
mas também traz a busca, né? Porque, poxa, isso sim, aqui está me limitando. Se está me limitando, isso pode ser que afete a minha sobrevivência no futuro. Então, eu vou buscar o risco, né? Tal do risco, o sim. retorno. Você trabalha em banco, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. O retorno. Então, buscar o risco traz essas vantagens. Sim, E a gente também tem que tomar um cuidado neste momento de ser empreendedor e fazer esse movimento. Lógico, foi muito bom aquele tempo de estabilidade na Copel. Eu lembro quando eu entrei, eu falei para a Sandra, nossa, que salário bom, né? Eu acho que eram 3 salários mínimos na época, logo que eu entrei, né? Ah, dá para viver a sim. vida inteira assim, tranquilo agora, né? Vou me Mas aí a gente aposentar lá, vai. né? Então, exatamente. E a gente vem para um outro mundo mais aberto, mas aí você começa a conversar, o mundo dos empresários também é um outro mundo, né? E que tem conceitos pré-estabelecidos muitas vezes e que tem hipnoses, né? O empresário vive hipnotizado. Aliás, ele já entra nesse mundo muitas vezes hipnotizado, com Sim, afirmações do tipo: ah, o empresário no Brasil sofre muito. Empresário, quem é empresário no Brasil é empresário em qualquer parte do mundo. Ah, o imposto sempre é o principal que faz destruir as empresas. A instabilidade jurídica sempre faz destruir as empresas. E precisa sair dessa hipnose, né? A hipnose, ela muitas vezes faz isso. O trabalho da parapsicologia, do teu caso também, né, de ser hipnólogo, é fazer isso, é deshipnotizar as pessoas, tirar essas crenças, né, que muitas isso. pessoas chamam de crenças limitantes e tal. Limitante. Também essa é uma hipnose, no fim das contas. Sim, A gente precisa tirar isso. Eu falo muito no meu pessoal lá que a gente tem que trabalhar, o governo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, o governo não é meu pai nem minha mãe, e eu já nem dependo mais do meu pai e da minha mãe. Graças a Deus conseguimos fazer uma carreira legal, todos sim, nós aqui, né? É sim, bom, é legal ter o apoio deles, é legal dar o apoio para eles, mas o governo é assim também. A gente não depende dele e não tem que estar no nosso foco principal. Se colocar lá no sim, foco principal, vai se perder. Então precisa deshipnotizar, fazer esse movimento para a gente poder ter um futuro bom, né? E um resultado bom dos nossos negócios. Essas oportunidades, né? Elas são muito importantes. E como eu falei do medo, da sobrevivência, ela traz oportunidades. E as oportunidades que a gente tem, elas muitas vezes trazem o medo, mas na maioria das vezes elas trazem essa sensação de liberdade. sim. Aí para mim que está essa sensação de liberdade. Eu posso aproveitar essas oportunidades. Se eu tiver amarrado lá no salário fixo mensal, não dá. Não é só a questão das férias, também é, né? Eu posso Sim, viajar quando eu quero, mais ou menos, né? A gente tem uma série de compromissos, logicamente, sim. mas a liberdade está muito mais nas oportunidades, né? Está aí o exemplo da pandemia. Quanta coisa a gente não pode fazer hoje que era muito simples, que não dava valor, que agora, poxa vida, agora não dá. Então agora a gente É, sente, percebe o valor que essas coisas têm, né? Então sim, procurar a segurança muitas vezes está nas possibilidades. Não está no salário sim. fixo, não que todo mundo tem que sair, né? Nós sabemos que tem pessoas que Não. têm Que esse tem o perfil, que é perfil, muito e tá melhor tudo estar bem, lá, é. e tem pessoas que precisam, o mundo precisa de todas as pessoas, né? E não Sim. é também o fato de ser empreendedor ser melhor ou pior. É uma Não. característica específica, De é uma cada função um. específica, todo mundo tem Sim. sua função e seu espaço no mundo. Eu gosto muito Isso. disso, graças à parapsicologia eu entendo muito bem por que eu gosto disso hoje, né? Sim. Consigo enfrentar os desafios de uma forma muito melhor. É lógico que às vezes vem desafios que você fica tão tenso que dá aquela dor no corpo, você fica 1 ou 2 dias com dor de cabeça, dor no corpo, até você processar a informação, passar o perrengue e conseguir dar um passo à Sim. frente. Mas é esse o momento, né? Esse é o movimento. E isso que a Sandra falou no começo, que você comentou, eu estou insatisfeito. A gente sente muito mais a lei da vibração, né? O dar e receber a todo momento, quando você consegue aproveitar essas oportunidades, colocar mais pessoas, empregar mais pessoas, trazer mais sócios, muitas vezes, para esse círculo e usar para a psicologia como fundamento de tudo isso. Porque mesmo que você esteja atrás de um computador, está produzindo qualquer coisa que você esteja produzindo, você está fazendo isso para pessoas, né? Até para os advogados eu falo. Hoje, antigamente você conversava muito mais com o juiz e tal, hoje nem tanto, mas você está ali no computador fazendo uma peça, fazendo um documento que vai para alguém ler. Então enxergue uma Sim. pessoa do outro lado, né? Quando você Sim. coloca o foco nas pessoas, o mundo fica muito mais claro e a gente fica com muito mais facilidade de enfrentar esses movimentos resolvendo os desafios passo a passo. Eu vou parar de falar, porque senão eu Sim. fico aqui o dia inteiro e acabo com a tua live, Não, né? mas tá Com a nossa ótima a live sua aqui. fala. Que Você bom. sabe, Mas esse é o movimento. E justamente a ideia é essa, né? É compartilhar essas experiências, porque eu sempre fui muito tímido.
muito retraído, sim, tinha muita dificuldade, não só de expressar sentimentos, como quase todos os empresários, mas também de falar. E o falar é muito importante. A sim, minha consultoria, o meu trabalho de consultoria na área do direito é a organização de empresas familiares. E aí sim, eu sou do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que fala muito de técnicas de gestão, técnicas de administração, como fazer para a empresa passar da terceira geração. Mas eu vejo hoje que, é lógico, precisa muito conhecimento técnico para tocar uma empresa e sim, para passar para as outras gerações. Mas o que faz com que as empresas acabem é o relacionamento, pais, filhos, irmãos, sobrinhos, é esse relacionamento de pessoas. Inclusive, o meu TCC na parapsicologia foi sobre isso, sobre dois uhum, cases específicos, mostrando como isso funciona. sim, Então, esse é o grande pilar de sustentação da humanidade é o próprio ser humano. sim. E uma coisa assim, Marlos, muito obrigada pela sua fala também, por contribuir com a gente. É algo que eu comentei com vocês aí nos bastidores e que eu queria trazer aí deixa eu ver, nos últimos minutinhos restantes, nossa, aqui, opa, desculpa, quanto tempo a gente tem? Uns Ah, 7, 8 minutos. 54. Uhum. É. É que, é, é que eu escuto muito isso, sabe? Nossa, a Flaviana, ó, a terapeuta, né, hipnoterapeuta, a Sandra, parapsicóloga, ó que bonito. Elas ficam lá sentadinhas, sossegadas, né? Chega lá o cliente, ela atende e daí o cliente vai embora, entendeu? Ah, que bom, ela já pode chupar uma bala depois, ela já pode passear, já pode ir pro treino da academia dela, né? É uma vida muito bonita e muito colorida, né? Olha o Marlos é empreendedor, olha aí, ó, cara bem ajeitado e fala de um jeito elegante, né? Olha que bonito. Então, vamos abrir um Vai no parênteses aqui. bastidores. Vamos abrir um parênteses aqui. Quando a gente está do lado do trabalho fixo, que você olha para o empreendedor, ele realmente parece tudo isso, colorido assim. E depois que você passa do lado de lá, é o que o Marlos falou. Você tem dor de barriga, dor de cabeça, passa a noite sem dormir, não sei quantas noites varando e trabalhando em duas coisas, em várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, essa preocupação com a sobrevivência, quando você está trabalhando por conta, ela é muito diferente. Assim, muitas pessoas falam isso. Ah, Flaviana, antes, quando eu trabalhava lá no trabalho fixo, tinha dias que eu não estava muito bem. Aí eu conseguia fazer um trabalho básico e conseguia entregar aquilo. E agora que eu sou empreendedor, que eu sou aqui, ó, dono da minha padaria, agora que eu sou aqui dono da minha consultoria, dono do meu material de construção, agora eu não consigo fazer, eu não posso fazer um trabalho mediano, eu não tenho essa opção. Porque se eu fizer um trabalho mediano hoje, amanhã e depois, eu vou receber, eu estou entregando um trabalho mediano, eu vou receber um trabalho mediano. E o meu concorrente está entregando um trabalho superior ao meu. Então, essa formiguinha fica atrás da nossa orelha, né? Falando, olha, vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai se aperfeiçoar. E o empreendedor, ele está sempre buscando, ele está sempre tendo ideias, ele está sempre se aperfeiçoando, né? E buscando novas maneiras, né, de se reinventar. Nós não falamos aqui na nossa live hoje sobre a pandemia, mas, por exemplo, com essa situação da pandemia, nós já tínhamos nos reinventado antes da pandemia, nós três, né? Chegou a pandemia, opa, mudou o cenário. E agora, o que que eu faço? Não dá mais para voltar para a Copel, Marcos. Acabou, já assinou o negócio lá, Exatamente. já até não dá mais, né? E o que vai fazer agora, Sandra? Você assinou a demissão dos dois concursos seus e agora tem uma pandemia, não tem salário fixo. O que vai fazer? Não é? E vai dizer que esse Então, pensamento não veio na cabeça mesmo, né? Veio de todos todos nós aqui. vêm. Se tivesse empregado, como seria, né? Como Se tivesse seria? aquele salário fixo, como é que ia ser? A gente sempre pensa nisso. Meu sócio pergunta, volta e meia, assim, para mim. Tá, mas você não pensa como seria? Cara, eu penso, mas é um mundo que não existe. Não adianta a gente ficar
maquinando, pensando, né? Eu acho que essa questão de você fazer um trabalho bem feito, não é só porque o teu concorrente faz, a satisfação é muito grande de você fazer a coisa muito bem Você feita, né? Não entrega tem um muito trabalho que te bom. derrube, né? É, Isso, isso. Você entrega um trabalho bom e fala o que você falou por último. não tem gripe que te derrube. A Não tem satisfação é muito gripe. grande, Isso, né? isso mesmo. Você fica, pô, se você não fez muito bem aquele dia, não é porque você não estava bem que o trabalho não saiu bom, é porque o trabalho não saiu muito bom, aí você fica, poxa, acho que podia ter feito melhor. Então, É, a motivação é completamente diferente. E o ser humano entregar o que ele tem de melhor em qualquer sim. situação, em qualquer trabalho, em qualquer coisa, é o que existe de mais gratificante. Isso É não há quem vá satisfação. te dizer o contrário, né? É, Pode ser jogador, pode ser trabalhador braçal, pode ser um intelectual, quem quer que seja, né? A isso. gente vê isso o tempo todo. Eu e a Sandra, especialmente, a gente tá todo dia assim, né? Ela atendendo, trabalhando e tal. A gente chega à noite, conversa, às vezes tá meio assim, poxa, eu acho que eu podia ter feito mais por esse cliente, por aquele. É assim, Sim. entregar o que você tem de melhor é a maior satisfação e ver o resultado, E ver o logicamente, né? resultado. Meninos, temos 1 minuto. Então vamos aos agradecimentos. No último minuto, muito obrigada pela fala de vocês. Obrigada pela participação mais uma vez. Nossos queridos amigos, clientes, familiares, esperamos ter contribuído. Como diz a Sandra, nos chamem no avião ali, aqui no Instagram, no direct, né? Caso tenham dúvidas, caso queiram falar conosco, nos chamem no avião ali, tirem dúvidas que a gente responde. E agradecemos a participação de todos vocês aqui na nossa live e de vocês dois. Muito obrigado. Muito Muito Obrigada a obrigado. todos. obrigada. Bom final de Obrigado a todos, semana, obrigado gente. aos amigos que estiveram aí. Ótimo final de Isso. semana. Obrigada. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.